bem-vindo ao culto. Olá, é uma alegria podermos nos reunir mais um domingo em família para esse tempo de culto nos lares. Importante lembrarmos de louvar o nosso Deus, de ouvir a sua palavra, tirar esse tempo em família para esse momento especial. Eu quero saudar vocês com uma palavra que o David Thiago vai ler para nós, é de Eclesiastes, lá do Antigo Testamento, capítulo 3, o verso 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus colocou no nosso coração o anseio pela eternidade, mesmo que a gente não compreenda isso. E hoje nesse culto queremos ouvir um pouquinho mais a respeito desta questão tão importante que nos dá sempre nova esperança, a eternidade. Por isso nós iniciamos esse culto em nome desse nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E Deus nos abençoe também ouvindo o pastor Odeci nesse momento que vai nos trazer a palavra. Amém. 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 Quero saudar neste domingo a vocês que estão nos acompanhando neste culto nos lares. Muito bom estarmos juntos para adorar a Deus, para orar e para ouvir a sua palavra. Fica aqui meu abraço, então, a todos os irmãos e irmãs aqui da Paróquia Evangélica de Ituporanga e também a tantos irmãos e irmãs de outros lugares que estão nos acompanhando. Que a graça do nosso Deus seja derramada sobre a tua vida. Bom, neste mês de novembro, a gente tem trabalhado nesses domingos anteriores sobre as respostas que a fé cristã pode nos dar e nos dá com certeza diante da dura realidade da morte. Nós vimos que Jesus venceu a morte e todo homem e toda mulher que nele crê também tem a vitória sobre a morte, por isso ressuscitará no último dia, quando Jesus voltar glorioso a este mundo. Esta é a nossa esperança, este é o nosso horizonte. Nós não olhamos tão somente as circunstâncias, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, que às vezes é profundamente desanimador, mas nós olhamos bem mais longe, aprendemos por meio da palavra de Deus a olhar para um horizonte distante, ao horizonte da eternidade. E por isso hoje eu queria trabalhar um pouquinho esse tema da eternidade, essa ansiedade que o ser humano tem pela eternidade, que transparece de muitas maneiras em nossa cultura e em nosso coração. Nós somos saudados no início deste culto por aquela palavra de Eclesiastes, capítulo 3, o verso 11, que diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Então nós temos essa expectativa em nosso coração, apesar de que não sabemos como atender essa expectativa. E por isso é que nós precisamos olhar para fora de nós, para aquele que pode atender a essa expectativa. Mas é muito interessante, né? Se você observar um pouquinho da nossa cultura, quantos filmes, por exemplo, de certa forma trabalham essa ansiedade pela eternidade, por uma vida de imortalidade. Olha só, por exemplo, quase todos os filmes com super-heróis, a gente vai ver que eles não morrem, né? Isso revela um desejo que está dentro de nós de alcançarmos aquela imortalidade que os super-heróis têm, né? Eles têm uma vida muito mais extensa do que nós, pobres mortais. Mas não é só nas artes, né? No cinema, na música, que trabalha esse tema, mas também a ciência se ocupa com essa questão. Você já ouviu falar de uma ciência, claro que está envolta em muitas suspeitas, né? Não é algo tão seguro assim, mas tem essa base na ciência para tentar conferir a imortalidade para o ser humano. Já ouviu falar da criônica? Interessante, é um ramo da criogenia
que quer trazer uma expectativa de vida para o ser humano, além dessa que naturalmente nós temos. Existe uma empresa chamada Alcor, é uma das maiores organizações do mundo na área de criônica humana. E o que é a criônica humana? É a prática de congelamento de corpos humanos em nitrogênio líquido, na esperança de poder reanimar esse corpo lá no futuro, quando o avanço então da ciência, da tecnologia vai permitir a cura da doença que levou essa pessoa à morte. Essa empresa, Alcor, ela foi fundada em 1972 e congelou seu primeiro humano em 1976. Atualmente, em suas instalações, eles abrigam 170 pessoas e 33 animais congelados em nitrogênio líquido, nessa expectativa de que um dia a ciência, muito mais avançada do que hoje, possa prover a cura daquilo que levou essas pessoas, agora congeladas, a morrerem. Então elas vão ser reanimadas, curadas e aí terão vida novamente. É aquilo que diz lá em Eclesiastes, nós temos essa ansiedade pela eternidade, essa expectativa por não morrermos, mas a realidade é outra. Por causa do pecado, a morte está presente neste mundo. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. E por que existe o pecado? E por que a morte é essa realidade tão cruel? Porque o ser humano se desconectou de Deus, procurou viver uma vida sem Deus. E como Deus é a fonte da vida, nós não conseguimos alcançar imortalidade sem Deus. Fomos criados para sermos imortais. Mas por causa do pecado, nos desconectamos, nos separamos de Deus e por isso o pecado agora traz para nós essa realidade da morte. No entanto, Deus nos ama e Ele provê a solução para essa questão. Enviou seu Filho Jesus, que pagou na cruz pelos nossos pecados e agora sim nos dá uma esperança de que essa ansiedade de eternidade finalmente seja contemplada. Tem uma passagem bíblica bem interessante, né, nos evangelhos, e eu convido para lermos no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, o verso 16, onde um homem rico, chamado, conhecido como jovem rico, ele vai conversar com Jesus. E olha qual é a questão que leva este jovem a conversar com Jesus. Lá no capítulo 19, no verso 16, está escrito: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Pois é, justamente essa expectativa, essa ansiedade, esse ponto do nosso coração que deseja a eternidade, deseja vencer a morte, viver para sempre. E o jovem vai ao encontro de Jesus e lhe faz essa pergunta. A resposta que Jesus dá a ele não o agrada, mas Jesus começou a clarear para ele qual é o caminho que ele precisa seguir. Aliás, a Bíblia nos apresenta Jesus como aquele único que pode nos dar essa esperança de vida eterna. Tem um versículo bíblico que é muito conhecido, que muitos já decoraram, de João, no capítulo 3, o verso 16, onde está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra que eu falava antes? Deus, por amar as pessoas, enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, porque somente alguém nascido sem pecado e que viveu sem pecado poderia vencer o pecado. E o único que conseguiu viver dessa forma foi o Filho de Deus, Jesus Cristo.
E quando ele foi crucificado, pendurado naquele madeiro, ali ele carregou, e isso é algo que nós jamais vamos conseguir compreender toda a sua amplitude, mas ali ele carregou meus pecados, teus pecados e os pecados da humanidade toda. Lá naquela cruz, aquela morte de Jesus foi também a morte de todo o pecado. E a ressurreição de Jesus é a ressurreição de todo o que nele crê. Por isso que no Evangelho de João 3,16 já temos essa afirmação tão forte, tão preciosa: quem nele crer não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. Essa vida que no fundo todos nós desejamos. De alguma maneira isso transparece, nas artes, transparece nas conversas entre as pessoas, E mesmo aqueles que negam que exista alguma coisa depois da morte, lá no fundo do coração tem esse desejo de que estivessem errados e enganados. Sim, eles gostariam de estar enganados, de que tivesse algo depois da morte, de que houvesse uma esperança, e nós que conhecemos essa esperança, que sabemos a verdade, gente, nós temos que compartilhar. Foi isso que aconteceu lá no princípio do cristianismo. Aqueles apóstolos que fugiram quando Jesus foi preso e condenado, amedrontados que estavam, uma vez que contemplaram o Jesus ressuscitado e receberam o poder do Espírito Santo, não se calaram mais. Uma notícia como essa, de que alguém venceu a morte e que todos os que creem nesse alguém também vão ter a vitória sobre a morte, bom, uma notícia como essa não pode ficar esquecida. Uma notícia como essa precisa ser compartilhada. E essa é a missão que nos cabe. Vale a pena. Puxa vida, compartilhar a mensagem mais bonita que a humanidade pode ouvir. A morte não é o ponto final da jornada do ser humano. Um homem venceu a morte e todo que nele crer não morrerá, mas terá também a vitória sobre a morte, terá a vida eterna. Gente querida, vamos compartilhar essa mensagem com os nossos familiares, com os nossos amigos. Notícias boas a gente tem que contar adiante, não é mesmo? Eu estou num grupo aqui, que eu moro, onde tem os torcedores do Grêmio, E é interessante que quando dá a vitória do Grêmio, aquilo pipoca de mensagem de pessoas celebrando, comemorando. Claro que torcedores vão comemorar a vitória do seu time, mas o que é a vitória do nosso time comparada com a vitória de Jesus lá na cruz? É nada, porque a vitória de Jesus é definitiva, é para sempre, é eterna. A vitória do time é pontual, no outro jogo pode acabar perdendo, É uma alegria que se esvai, mas essa mensagem da vida eterna em Cristo Jesus, essa nos dá uma alegria duradoura. Também no Evangelho de João, capítulo 10, nós encontramos Jesus conversando com os judeus, Num contexto onde depois os judeus até não ficaram muito satisfeitos, não gostaram muito do que Jesus colocou, mas nos versos 25 a 28 de João 10, Jesus diz o seguinte, e gostaria de chamar a atenção a esse aspecto. Jesus respondeu para os judeus: já vô-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que palavra maravilhosa! As ovelhas de Jesus, aqueles homens, aquelas mulheres que creem, que ouvem a voz do Salvador, que o seguem, porque seguir a Jesus é sermos conduzidos para essa nova vida, a vida eterna no reino do Senhor. Então as ovelhas, elas ouvem e elas seguem, e a estas ele dará a vida eterna.
aquilo que já estava afirmado em João 3,16, todos os que creem não vão perecer, não vão morrer, mas terão a vida eterna. Agora, Jesus aqui esclarece de forma muito mais próxima de nós, porque somos as ovelhas deste Jesus, somos os que creem, eu e você, que confiamos em Jesus. E isso também não é mérito nosso, gente. A fé não é algo que a gente decide ter, não é algo que a gente compra, não é algo que a gente forja, mas é o Espírito Santo, quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, que promove a fé em nós. Só podemos crer porque o Espírito Santo nos conduz a Jesus. Mas uma vez que cremos que essa palavra nos conduziu a Cristo, então nós podemos ter essa certeza, somos ovelhas de Jesus e estas receberão a vida eterna. Talvez você pergunte, mas como isso? Também os cristãos morrem. Não diz o texto bíblico que as ovelhas não vão perecer, que não vão morrer? E agora a gente olha ao nosso redor e temos que sepultar entes queridos que são cristãos que amam Jesus. Sim, o salário do pecado é a morte, Jesus já venceu o pecado, mas ainda aguardamos a plenitude do reino de Deus quando Jesus voltar a este mundo. Então, todos ressuscitarão, e os que creram, as ovelhas de Jesus que o seguiram nesta vida, com ele estarão na vida eterna. Por isso, queridos e queridas, fica a pergunta para você, que tem ouvido o Evangelho, tem escutado a palavra de Deus, você tem dado atenção a esta palavra? Você crê nesta palavra? Este é o convite do Senhor Jesus também agora. Creia, pois todos os que creem receberão vida eterna. Quero convidar você para esse passo de fé, para confiar no Senhor Jesus, a quem já está na caminhada a permanecer. As circunstâncias às vezes são bem pesadas e difíceis, é verdade, mas quando nós olhamos para esse horizonte da eternidade, então as circunstâncias ao nosso redor não terão força para nos derrubar. Continuaremos marchando em direção ao alvo que nos está proposto pelo próprio Senhor. Vamos em frente, sigamos adiante, queridos e queridas. Não desistam, não desanimem, ergam as cabeças, façam oração, participem dos cultos, busquem comunhão com outros irmãos em Cristo. Ouçam a palavra de Deus, leiam, meditem na palavra do Senhor diariamente para permanecerem firmados neste caminho até o dia em que Jesus nos reunir no novo céu e na nova terra, onde então não haverá mais sofrimento nem dor, onde a morte não mais existirá, onde a eternidade então será real para mim, para você. Hoje já temos sinais. Lá ela se concretiza na sua plenitude. Vamos orar? Firmar nossa confiança no Senhor. Ore comigo então. Querido e bondoso Deus, nós te adoramos e reconhecemos quem Tu és. Único, eterno e poderoso Senhor, Deus da eternidade. E nós, Senhor, que sofremos as consequências do pecado e por causa do pecado recebemos o salário que é a morte. Senhor, nós olhamos para Ti, fonte de toda a vida. Não apenas olhamos, mas em Ti nos agarramos como única e verdadeira esperança. Cremos em Jesus, ó Pai amado, Teu Filho, que na cruz pagou os nossos pecados, mas ao terceiro dia venceu a morte. Ele ressuscitou e Ele afirma que todas as suas ovelhas terão a vida eterna. Ó Pai de amor, Pai todo-poderoso, que a Tua palavra também agora promova a fé no coração de quantos estão acompanhando este culto. E aqueles, Senhor, que já estão neste caminho, que sejam firmados pelo Teu Espírito, que não desistam, que não desanimem, mesmo diante dos sofrimentos e das lutas que às vezes nós temos que passar. Senhor, aumenta a nossa fé e ajuda-nos, ó Pai, também a levar adiante essa mensagem tão bonita, preciosa e maravilhosa, porque muitas pessoas ainda não sabem que a morte já perdeu o seu poder, não sabem que em Cristo Jesus nós temos a vida eterna, e a estas pessoas nós podemos anunciar
compartilhar a notícia mais poderosa e especial de todas. Assim oramos, ó Deus amado, que Tu nos fortaleças na fé e faça de nós também aqueles e aquelas que vão levar adiante a mensagem do Evangelho. Amém. Amém. Vamos agora acompanhar a banda Gênesis num cântico de adoração a Deus. Fiquem com o Senhor, né? Tenham sempre essa força, essa esperança, sabendo que em Cristo Jesus nós temos a eternidade para todos quantos nele creem. Amém.
abençoados com mais esta palavra, neste culto, também um momento de louvor. E nós queremos encerrar esse culto também chegando diante de Deus, em oração, agradecendo e colocando também esse nosso dia, semana diante dele. Convido você na sua casa, deem as mãos se quiserem, com a sua família, e assim nós vamos orar. Grandioso, eterno Deus e Pai, muito obrigado porque podemos nos reunir nos nossos lares para esse momento tão especial de culto, onde ouvimos a Tua palavra, onde somos de novo fortalecidos na nossa fé e na esperança da vida eterna. Pai querido, que o Senhor esteja abençoando este dia, abençoando esta semana, ó Deus, que se inicia, a atividade de cada pessoa. Também, ó Pai, seja com aquelas pessoas que estão sofrendo por algumas questões ou doença, ou também agora perda da safra durante aquela chuva de pedras que aconteceu. Enfim, Senhor amado, que o Senhor sustente, que o Senhor fortaleça também a cada pessoa. Amém, Deus eterno, e assim guia-nos sempre com a Tua palavra, abençoa a nossa família, ó Deus, dê-nos da paz de Jesus. Assim colocamos tudo em Tuas mãos, gratos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a esperança da vida eterna. Amém. Amém, Deus. Amém. Amém. Um abençoado domingo, e nós queremos ainda pedir a bênção de Deus para a nossa vida, que o amor de Deus, o Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo habite ricamente em cada um de vocês. Que Deus assim os abençoe, os guarde, os oriente com a sua palavra, os fortaleça na fé em Cristo Jesus. Amém. 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 Abençoado e ótimo domingo e semana. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Amém. Bom Amém. domingo. Bom domingo. Bom domingo. Tchau. 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 Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve